Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. O tema do nosso vídeo hoje, da nossa mensagem, é o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos nos basear na passagem de Gálatas 1, de 10 a 17, que vamos ler daqui a pouco. O Evangelho, ele revela uma pessoa, ele revela Jesus Cristo. Marcos 1, versículo 1, diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já há um outro Evangelho. Tudo que não é relacionado a Jesus Cristo é um outro Evangelho e nos traz mesmo maldição. Gálatas 1,6 diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Então, tudo o que não se relaciona a Jesus Cristo é outro evangelho, é um falso evangelho. Vamos ler então esse texto de Gálatas 1, de 10 a 17. Diz lá: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso é Paulo falando. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, nós vamos mastigar esse texto durante a nossa mensagem. Vamos dizer alguns atributos do Evangelho, né? E nós vamos falar muito sobre Paulo. O Evangelho são as boas novas. Hebreus 4,2 nos diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Lucas 2, 10 e 11 nos diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. É o próprio Cristo. Romanos 15, 19 e 1 Coríntios 9, 12. Vamos ler Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O Evangelho é Deus. Romanos 1, 1 e Marcos 1, 14. Vamos ler Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é o reino. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O Evangelho do reino. Também o Evangelho é graça. Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é eterno. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. O Evangelho é a promessa. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. O Evangelho é a salvação. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Evangelho ainda é a paz. Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho tem uma motivação também. Gálatas 1,10, daquele texto que nós lemos, diz lá: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os judaizantes atacavam o apostolado de Paulo e suas motivações. Paulo foi acusado de tornar sua palavra atraente aos homens. Paulo não queria agradar, mas queria levar a mensagem da salvação. Paulo não negociava a verdade em absoluto. Paulo jamais obteve vantagem pessoal. Vemos isso em 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, fazendo negócio com a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo estava a serviço de Cristo e não dos homens. Paulo não buscava sucesso, elogios ou glórias humanas. Não se desencorajava com as críticas, não se importava com as críticas. A origem do Evangelho, Gálatas 1, 11 e 12, ainda do texto que nós lemos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Essa revelação do Evangelho para Paulo foi especial e pessoal para ele. O verdadeiro Evangelho não tem origem em homens, ao contrário das doutrinas do judaísmo que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. A origem, a natureza do Evangelho, a missão e a mensagem de Paulo vinham diretamente do Senhor, não havia intermediários. O Evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. Cristo é o agente e o conteúdo da revelação do Evangelho. A defesa do Evangelho. Vemos em Gálatas, a primeira carta escrita por Paulo, essa defesa. Propósito, a defesa do seu apostolado e do Evangelho. Os judaizantes invadiram as igrejas da Galácia, acrescentando obras da lei à fé em Cristo como condição para a salvação. Atos 15, 19 e 20 nos diz isto. É Tiago falando para nós. Tiago era o principal apóstolo de Jerusalém nessa época. Diz lá: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. É uma tentativa forçada, de introduzir a lei para os salvos em Cristo Jesus. Quem é salvo em Cristo não precisa mais dessas ordenanças da lei. Gálatas 1, 13 e 14, ainda do texto. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo volta aqui ao passado e mostra como ele era. Ele era zeloso, era obstinado. Paulo era um religioso fanático, foi destaque entre os seus. Filipenses 3, de 3 a 6, nos diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Isso é Paulo falando. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível na lei. Ele continua no versículo 7, mas o que para mim era lucro, então o que ele considerava tudo isso lucro para ele,
considerei perda por causa de Cristo. Quando ele ganhou Cristo, tudo isso foi perda. O que Paulo, que era Saulo na época, foi antes de ganhar Cristo, não tinha mais nenhuma importância. Ele aprendeu a lei aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um professor de Paulo antes da sua conversão. Era um rabino judeu, um fariseu e mestre da lei muito conhecido. Atos 22, 3 e 4 diz: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Tarso, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho, o cristianismo, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então Saulo aqui era um perseguidor dos cristãos e achava que estava agradando a Deus. Saulo, antes da conversão, significa grande, mas Paulo, depois da conversão, significa pequeno. Ele se tornou pequeno após a sua conversão. Paulo não conheceu Jesus Cristo em vida, mas depois da sua conversão no caminho para Damasco, tornou-se um ardente defensor do cristianismo. Paulo era muito culto, era um poliglota. Paulo tinha uma personalidade marcante, um temperamento forte. Paulo foi um líder, um rabino incomparável. Paulo tinha zelo pelas tradições dos seus pais. Era fariseu e esta era a seita mais severa do judaísmo. Em Atos 26, 5, nós vemos: pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, os fariseus eram considerados os mais severos no judaísmo. Paulo era profundo conhecedor da lei oral e escrita. Paulo era um perseguidor implacável da igreja, dos cristãos, até concordou com a morte de Estevão, mártir da igreja. Segundo Adolf Paul, as perseguições desmedidas brotam do zelo desmedido pelas tradições paternas. As perseguições desmedidas, muito grandes, brotam do zelo muito grande também pelas tradições paternas. Filipenses 3,6 nos diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por ser um judeu e fariseu exemplar, tornou-se um antagonista implacável do Evangelho. Isto apesar de achar que estava agradando a Deus. Paulo exterminava aqueles que invocavam o nome de Jesus. Atos 9, 21 nos diz: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Paulo perseguiu os cristãos, Atos 26, 11, perseguiu o cristianismo, Atos 22, 4, e o Deus dos cristãos, Atos 26, 9. Paulo tinha um propósito, uma guerra pessoal: devastar a igreja e exterminar os discípulos de Jesus. Como religião, o judaísmo era o oposto, completamente o oposto do cristianismo. Agora vamos falar da conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. Gálatas 1, 15 e 16 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, a conversão de Paulo foi um milagre espiritual, operado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que quis fazer a conversão de Paulo. Foi Deus quem o escolheu. Paulo foi escolhido e separado antes mesmo de nascer, eu diria antes da fundação do mundo. A escolha de Deus não é por mérito. Paulo era blasfemo, insolente e perseguidor. A escolha de Deus é incondicional. Deus quis salvar Paulo e também quis que ele fosse um instrumento de salvação para os gentios. Atos 9, 15, Atos 26, de 16 a 18. Vamos ler Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel. Atos 26, de 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, vocês veem quão importante, como foi usado Paulo pelo Senhor. Quando Paulo se converteu, veio ao chão um invólucro que obscurecia a revelação, a verdade, a realidade. Nós temos aqui do grego uma palavra apocaipsis, que é revelação, relacionado com kálima, que é um invólucro. 2 Coríntios 3,16 explica isso. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo não inventou os seus ensinamentos, mas os recebeu do próprio Deus. Romanos 1, 4, 5 diz: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo foi comissionado por Deus, tinha uma comissão, ele tinha um propósito, pregar aos gentios. Atos 13, 47, Atos 22, 21, 13, 47, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essa era a missão de Paulo. Saulo de Tarso, de perseguidor, passou a ser pregador do Evangelho. Paulo veio de Deus a escolha, antes de nascer, veio a vocação, veio a revelação. Deus revelou Jesus a Paulo nos níveis intelectual e principalmente experimental, a experiência dele no caminho de Damasco, quando o Senhor fala com ele, ele cai do cavalo e ele diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Faço uma pergunta agora para você. Você é convertido? Como você sabe que é convertido? Você já teve uma experiência com o Senhor, uma experiência verdadeira com o Senhor? Lembre-se de Romanos 10, versículo 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, confessar Jesus como Senhor com a tua boca, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Simples assim. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar, que chamar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que chamar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Deus já apresentou para você alguma revelação, a revelação sobrenatural do Espírito Santo, que transformou o seu viver radicalmente? Se sim, se você é convertido, então você precisa permitir que o Espírito Santo desenvolva a sua salvação, para a salvação da sua alma. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1, 16b, 17, diz lá: Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo precisava justificar ser um apóstolo legítimo, porque ele não conviveu com Jesus Cristo. Seu apostolado e sua comissão lhe foram dados por relação direta de Jesus. Paulo não consultou pessoas, ou mesmo os apóstolos em Jerusalém, mas foi para a Arábia ter comunhão com Deus. Paulo passou 3 anos na Arábia. A Arábia, situada a 320 quilômetros ao sul de Damasco e 160 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Paulo foi para o deserto ter comunhão com Deus. Jesus treinou 3 anos os seus apóstolos e agora investe 3 anos em Paulo, que era o apóstolo fora do tempo. Saulo foi a Damasco perseguir a igreja. Foi então que teve a sua experiência de conversão. De Saulo
grande passou a ser chamado Paulo pequeno. Passou então a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus é o Filho de Deus, Atos 9:20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo foi para a Arábia por 3 anos, onde recebia revelação e ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo volta para Damasco, agora para dar testemunho de Jesus, Atos 9:22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Imagine como estava a cabeça desses judeus em Damasco. Viam Saulo como um perseguidor e agora, além de perseguidor, assassino, e agora ele pregava a Jesus. Estavam confusos. O ministério de Paulo é o evangelho da completação, é o centro da revelação do Novo Testamento. Paulo escreveu nada menos que 13 cartas do Novo Testamento. Deus tem prazer em revelar seu Filho em Paulo e também em cada um de nós. Deus quer a nossa companhia. O ponto central desse evangelho é o Deus triuno, como o Espírito todo inclusivo no nosso ser, como nossa vida hoje e como glória no futuro, nos tornando membros do seu corpo, a Igreja, para nosso desfrute e sua expressão pela eternidade. Paulo teve uma importância tão grande para Cristo que foi arrebatado até o 3º céu, não sabe se no corpo ou não, sonhando ou não, e também foi ao paraíso, tendo ouvido palavras inefáveis sem poder depois referi-las, de tão preciosas que eram. 2 Coríntios 12, de 2 a 4, diz justamente essa passagem que eu citei. Não há outro registro similar na Bíblia. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para a filiação. Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de tudo ser formado, você já havia sido escolhido, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Cristo vive em nós, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e em você. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, morreu na cruz por cada um de nós. Cristo está sendo formado em nós. Paulo, em Gálatas 4:19, diz: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Sabe como Cristo é formado em nós? Agradeça a todas as situações pelas quais você passa, pelas quais eu passo. O Senhor não permite que você passe por problemas maiores que você possa suportar. Não permite. Agradeça por todas as provações, pois elas vão provar e confirmar a sua fé, a minha fé. E o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Por quanto tempo Cristo vai crescer em nós? Por toda a nossa vida. A salvação da nossa alma envolve toda a nossa vida. O nosso corpo, quando o Senhor voltar, vai ser no corpo de glória, não tem problema. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, nos ares. Quando nós cremos, o nosso espírito está salvo, porque o Espírito Santo se mistura com o nosso espírito e nós somos salvos. Mas a nossa alma, cabe a cada um de nós permitir que o Espírito Santo seja crescido dia a dia para a salvação da nossa alma. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Estamos estudando os 4 evangelhos em harmonia ao mesmo tempo. Lembrando ainda que está escrito aqui inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou, dê o seu like. Isso permite que essa mensagem alcance, seja distribuída para mais pessoas. Que a nossa semana seja realmente muito produtiva em Cristo, que a nossa semana seja
cheia do Espírito Santo, e que os nossos também sejam, os nossos familiares, os nossos amigos e as pessoas que temos contato, sejam tocadas pelo Espírito Santo. Amém.